Exatamente. E a Rússia sempre estava correndo da Sibéria também, sempre foi império. Ele tem múltiplos tipos de orgulho, tantas variações, sim, imaginar a população como uma americana russa, né? Federação Continental da Sibéria. Olá, bem-vindo ao Arte 1 Contexto, recebendo hoje o escritor Flávio Ricardo Vassoler. Flávio é um escritor novo na cena literária brasileira, mas tem uma singularidade, uma relação muito profunda e intensa com a cultura, com a literatura e com a língua russa. Flávio, você acaba de fazer uma viagem no mítico Expresso Transiberiano, né? Como é que foi essa experiência? E o que você encontrou desta Rússia da era Putin no ano em que a gente comemora o centenário da Revolução Russa, a Revolução Comunista? Bom, Emanuel, muito obrigado pelo convite. Essa viagem ela foi feita, eu fui contratado pela agência Latitudes, né, que faz viagens de conhecimento, e ao longo dessa viagem, ao longo dos 17 dias dessa viagem, eu percorri a China, particularmente Pequim, depois eu fui de avião, nós fomos de avião até a Mongólia, onde nós visitamos ali as estepes mongóis, e ali sim, na Mongólia, em Ulaanbaatar, nós tomamos o trem, o Grande Expresso Transiberiano, como você disse, e percorremos a Sibéria Oriental, a Sibéria Ocidental e chegamos até Moscou ao fim da viagem. Então, percorremos ali de trem mais de 7.000 quilômetros, ao longo dos quais eu fui ministrando aulas sobre literatura e história da China, da Mongólia e, sobretudo, da Rússia. Que é a sua especialidade, exatamente, né? Exatamente. E o que você encontrou na Rússia de hoje que remeta, negue, tenha nostalgia da União Soviética, a extinta União Soviética? Isso é peculiar dizer, eu morei em Moscou para aprofundar o aprendizado da língua russa durante o meu mestrado. Eu venho estudando já há mais de 10 anos a obra do escritor russo Fyodor Dostoiévski. Fyodor Dostoiévski, na sua pronúncia, né? Para nós, leitores comuns, é Dostoiévski. Eu estou pronunciando Fyodor Dostoiévski dessa maneira porque no russo, na língua russa, quando o O é átono, ele é pronunciado como A. Tá. Como no caso do sobrenome do escritor, Dostoiévski, a sílaba tônica é a semivogal I, eu estou falando Dostoiévski como eu poderia falar Tolstói, por exemplo. Tá bom, uma pequena aula de dicção e pronúncia do russo aí. Mas aí você dizia que você morou em Moscou para estudar... Entre 2008 e 2009 eu morei em Moscou, fiz um curso de russo junto à Universidade Russa da Amizade dos Povos, a antiga Patrice Lumumba, uma universidade ali formada na década de 60, já com o nome do revolucionário congolês, para irmanar os povos do terceiro mundo, mas na prática, inclusive, para exportar a revolução, quadros revolucionários. Era uma universidade com bem politizada. Sentido ideológico. Exatamente. Né? Enquanto eu morei em Moscou durante um ano, eu ia percebendo que à época, né, o presidente, na verdade o mandatário russo era o Dmitry Medvedev, mas até na banquinha de vendas de Matriushka da Praça Vermelha, todos sabiam que quem exercia o poder de fato era o Vladimir Putin. Naquele momento era um intervalo entre mandatos, né? Quando Putin quis dizer que houve então uma alternância de poder, ele não fez um terceiro mandato, e aí o Medvedev assume o poder. E eu já vi então, na Moscou de então, a retomada de símbolos. Bom, a Rússia, uma breve contextualização, o Putin assume o poder ali no fim da década de 90, começo dos anos 2000, numa transição envolvendo o Yeltsin ali, e a Rússia entra numa toada de um boom dos preços de commodities, sobretudo do gás e do petróleo, as fontes primordiais ali da economia russa, além da venda de armas. E a Rússia começa a se recuperar economicamente depois do colapso com o fim da União Soviética. E a Rússia, vale frisar, historicamente sempre foi um império, né? Diferentemente dos impérios como a Inglaterra e a França, que têm colônias além mar, o Império Russo sempre foi continental. E a autoestima do povo russo entrou em frangalhos depois do fim do colapso da União Soviética, aqueles índices econômicos pífios e de desmantelamento das repúblicas ali que formavam a antiga União Soviética, justamente depois da perestroika e com o colapso total do regime. Putin justamente começa a reerguer a autoestima nacional e trazer ares, a gente vem acompanhando desde a crise da Ucrânia, a anexação da Crimeia, ares imperiais para a Rússia. E já naquela época, já em 2008 para 2009, que foi quando você morou, quando eu morei em Moscou,
eu via outdoors, propagandas de retomada dos símbolos soviéticos, sem, obviamente, a ideologia comunista, mas dos símbolos soviéticos no sentido... Como que é possível isso? O sentido nacional, o sentido de um país forte, o sentido de uma Rússia unificada. Quer dizer, ele não vê muita diferença entre a Rússia czarista e a União Soviética. Para ele o que importa é a unidade nacional. Agora, fazendo um salto agora para essa viagem da qual você falou e que eu tive em Moscou há pouco mais de um mês, o que eu vi? Eu vi o aprofundamento desse processo que eu estava acompanhando ali em 2008 e 2009, com uma retomada profunda dos símbolos czaristas. Se eu estava vendo naquele momento um tipo de orgulho nacional, retomando os símbolos de uma Rússia forte ali na União Soviética, quando a União Soviética rivalizava, ao menos geopoliticamente, com os Estados Unidos como grande potência mundial, desde a Sibéria Oriental, a gente passou por Irkutsk, passou por várias cidades, mas os marcos ali fundamentais. Irkutsk, capital da Sibéria Oriental, Novosibirsk, capital da Sibéria Ocidental, e depois a gente chega a Moscou. A gente foi passando por várias cidades ao longo dos mais de 7 mil quilômetros ali de tempo. E eu vi estátuas dos tsares, obviamente que não poderiam ter sido construídas na época soviética, e vêm sendo construídas, esses símbolos vêm sendo retomados justamente nessa esteira do Putin, que traz auspícios de permanência no poder até sua morte, digamos assim. Isso se discute a boca pequena. Inclusive, uma das cidades às quais nós fomos a Ekaterimburgo, a última cidade antes de nós chegarmos a Moscou. Aí de Ekaterimburgo a Moscou nós passamos um dia inteiro no trem. Nós visitamos, por exemplo, a Catedral do Sangue Derramado. O que é essa catedral? Sangue derramado. Sangue derramado pelos Romanov, a família Romanov, a última família czarista. O Nicolau II, né? Exatamente. Toda a sua família, 11 pessoas ali. O Nicolau II, assim como seu filho Alyosha, estou falando do apelido, né, que também vai dar o nome de uma personagem célebre de Dostoiévski, o Alyosha Karamazov, o Alexei e o Nicolau foram canonizados pela Igreja Ortodoxa. E a família ali do Tsar, que foi morta no local dessa catedral, na casa do comerciante Ipatiev. Depois que eles foram mortos, a casa foi destruída e o regime agora, em estreita associação com a Igreja Ortodoxa, que nunca teve propriamente liberdade em relação ao Estado russo, sempre foi, a sua origem histórica tem profunda vinculação com o Estado russo, levantaram a Catedral do Sangue Derramado, que é uma catedral, inclusive, muito bonita ali em Ekaterimburgo, e também estão construindo um mosteiro. Estão levantando o mosteiro, ele já está praticamente pronto, no local onde os bolcheviques, estou falando bolchevique pelo mesmo motivo pelo qual eu falo Dostoiévski. Então eu falo em russo-português, bolcheviques. Os bolcheviques, perfeito. Onde os bolcheviques teriam jogado as cinzas nos Romanov para evitar que seus corpos fossem resgatados pelas tropas anti-soviéticas. Para não virar também objetos de culto, né, peregrinações nostálgicas do regime. É possível perceber que ali, nos arredores do Kremlin, por exemplo, né, no centro de Moscou, o centro histórico a partir de onde Moscou se irradiou, foi erigida uma estátua de São Vladimir, um dos patronos ali de fundação da Igreja Ortodoxa e de Moscou. Então é possível perceber, sim, uma retomada dos símbolos de tradição da União Soviética no sentido do poderio nacional, do poderio imperial, e de uma época pré-soviética. Aí se fala abertamente de uma colocação muito peculiar, muito forte, que eu escutei ali no mosteiro, me causou, devo dizer, até uma certa náusea, foi a noção de que, a despeito da fome que graçava ali na Rússia pré-soviética, do profundo atraso do país, eu vi um culto ortodoxo ao qual assisti, as pessoas ficam em pé na igreja, que os russos teriam que rezar por mais de 150 anos pelo pecado decorrente do fuzilamento da família Romanov ali. Ainda que as tábuas da lei de Moisés sejam posteriores ao Código de Hammurabi, reverberemos também um certo retrocesso da palavra em relação a Talião, por séculos e séculos, amém. Porque eu, o Senhor, teu Deus, sou um Deus zeloso, que castigo a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª gerações daqueles que me odeiam, mas uso de misericórdia até a 1000ª geração com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos.
A partir daí, é necessário sentir temor e tremor em face de Deus. Você sentiu um clima bélico assim? Que a gente está vivendo num mundo em que voltou-se a falar de Guerra Fria. Claro que os protagonistas hoje são, de um lado, os Estados Unidos, e depois um país pequeno, mas que é potencialmente um detentor de armas nucleares, que é a Coreia do Norte. Mas voltou-se a falar de Guerra Fria, e os protagonistas da Guerra Fria foram os Estados Unidos e a União Soviética. Ali tem esse clima bélico, esse clima de resgate de uma certa opressão militar, ou ostentação militar por parte da Rússia. Como é que você sente isso da população, já que você percorreu aí um bom pedaço de terra aí desse vasto império russo, né? Olha, a sua pergunta é peculiar e eu faço um breve à parte, uma breve digressão para dizer que o Dostoiévski me fez morar tanto na Rússia, ou seja, na fronteira oriental da Guerra Fria, quanto nos Estados Unidos. Eu vivi em Chicago ali durante o doutorado e para fazer o pós-doutorado justamente sobre a obra de Dostoiévski. Nos dois países, com tradições muito distintas, mas com a importância geopolítica fundamental ali no cenário do século XX, eu ouvi pessoas em bares e restaurantes, na rua, tratando os demais países, sobretudo os países fronteiriços, mas também regiões as mais distintas e longínquas do mundo, como seus quintais. É interessante perceber que... Exatamente. E tanto nos Estados Unidos, eu voltei há poucos meses ali dos Estados Unidos, quanto em Moscou agora, eu percebo essa noção de que se acirram os ânimos em decorrência de um conflito geopolítico crescente. Então a gente tem essa escalada da anexação da Crimeia pelos russos, e aí o Putin vai argumentar que foram respeitados os ritos das leis internacionais, a despeito da pressa com que foi feito o plebiscito para que se votasse ali a anexação da Crimeia pela Rússia, dada ali a grande população étnica pertencente, né, à nacionalidade russa. Mas eu devo mencionar que enquanto eu visitava as ruas de Moscou, eu fui ali para a Rua Arbat, a velha Arbat, onde ficam vários teatros, uma rua muito tradicional de artistas e teatros em Moscou. Eu fui também a Dom Knig, uma grande livraria ali de Moscou, e encontrei um livro de entrevistas que o cineasta norte-americano Oliver Stone fez justamente com o presidente Vladimir Putin. Legal, eu acho que é um tema legal para a gente retomar depois do intervalo que a gente vai fazer agora no Arte em um Contexto, conversando hoje com o escritor Flávio Ricardo Vassoler. Não saia daí.